Olá, olá, olá pessoal do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Almanac Nerd. Hoje, pra gente desenterrar algumas curiosidades de Street Fighter, um dos jogos mais famosos de todos os tempos. Até quem não joga videogames deve conhecer Street Fighter, tipo dançarinos de axé. Olha o que faz o quem, olha o que faz Ryu. Eu vou apresentar o Guile dando Alec Fu. Olha o que faz o quem. Então já deixa o seu like aí, porque o vídeo vai ser bacana. Se inscreve no canal e já pega o troco do pão pra comprar uma ficha pra gente começar. Com mais de 30 anos de estrada, Street Fighter definiu o rumo dos jogos de luta desde a sua primeira versão, que surgiu em 87 para fliperamas. O jogo era meio diferente, mas já trazia ali as ideias de reunir vários lutadores de diversos estilos, de vários países, só que naquele primeiro só dava para usar dois. O Ryu, quando você usava o manche do jogador 1, e o Ken, quando você usava o controle do segundo jogador. Ele trouxe o clássico sistema de um manche e 6 botões, 3 para soco, 3 para chute, aí dividido em fraco, médio, forte. Foi ele que acabou trazendo isso. Só que lá no comecinho tinha uma máquina estranha que só trazia 2 botões, um para soco e um para chute. E a diferença da força era pelo nível de pressão que você aplicava no botão, né? Então já dá para imaginar que era uma bosta jogar com aquilo lá. O povo ficava esmurrando para sair um golpe que prestasse com aquilo. Apesar da dificuldade alta, ele acabou saindo para versões caseiras e computadores, e em algumas versões recebeu o nome de Fighting Street. Aí chegamos no tema principal do vídeo, né? E uma boa ideia simplesmente não cai do céu. E com Street Fighter 2 não foi diferente. Foi muita ideia reaproveitada, muita ideia descartada, muito rascunho. Para continuação do Street Fighter, a ideia foi Street Fighter 89, que seria um beat'em up. É o clássico gênero lá que você vai andando pra frente, batendo em todo mundo, tal. Essa era a ideia pro Street 2, só que o pessoal do desenvolvimento acabou se desentendendo e essa ideia acabou sendo usada para um outro projeto. Foi daí que acabou surgindo um outro jogo clássico, o Final Fight. Uma das referências de que ele seria ali a sequência do Street Fighter é que na ficha técnica do personagem Mike Hagar, lá mostra que o prefeito lá de Metro City, ele é um ex-Street Fighter. Então ali já acabou ficando essa referenciazinha. O curioso é que esse que é um ex-Street Fighter, o Hagar, ele é o único dos 3 personagens principais que dava pra pegar nesse jogo que acabou não virando um personagem selecionável no próprio Street Fighter. O Cold já apareceu lá no Street, o Guy também, mas o Hagar nunca deu pra usar ele pra jogar. Inclusive chegou a sair um pôster com uma imagem do Final Fight, né? E o logotipo Street Fighter 89, quando a ideia ainda estava em produção, mas como não vingou, descartaram isso. Mas isso aí é uma história para um outro vídeo, então vamos falar do Street Fighter que saiu mesmo. Lançado em 91, Street Fighter 2 ampliou os conceitos do primeiro jogo, como o lance de ter vários lutadores de diversas partes do mundo. O Ken e o Ryu foram os únicos que continuaram, além do Sagat, que era um dos chefes. De resto, criaram novos personagens
e as inspirações foram as mais variadas possíveis. O Dhalsim, por exemplo, foi inspirado num lutador que aparece no filme O Mestre da Guilhotina Voadora, que tinha o poder de esticar os braços. Ele até teria cabeça de elefante e 6 braços, que nem a divindade indiana Ganesha. Só que descartaram essa ideia, acharam que ia ficar bizarro demais e deixaram ele mais próximo do normal mesmo. Pelos primeiros rascunhos, o Vega seria um cavaleiro medieval, só que o pessoal descartou essa ideia porque eles queriam lutadores de todas as partes do mundo e não de todas as épocas. Queriam sempre da época atual, então descartaram essa ideia, mas ainda assim sobrou alguma coisinha, como a máscara e as garras. Ficaram famosas também as trocas de nome da versão japonesa para a versão americana. Dos 4 chefões, por exemplo, só o Sagat é que vinha do primeiro jogo, o pessoal já conhecia. Depois criaram mais 3 e aí é que deu problema. Quando o jogo chegou nos Estados Unidos, para evitar um processo com o lutador Mike Tyson, trocaram o nome dos outros 3 chefões. Então, o boxeador lá de M. Bison mudou para Balrog, aí o espanhol lá trocaram o nome de Balrog para Vega, e o chefão final do Cap trocaram o nome de Vega para M. Bison, ou Mr. Bison, como o povo chamava. Então, deu toda essa salada aí. Mas não foi só o Mike Tyson de pessoa real, famosa, que acabou inspirando personagens. Como eu disse no outro vídeo que eu fiz do Bruce Lee, se não viu, vai lá dar uma bisoiada lá. Lá eu disse que o Bruce Lee também inspirou a criação de alguns personagens de videogame, e ele inspirou o Fei Long, que veio num jogo depois. Mas se concentrando no Street 2, o Ken, ele é inspirado pelo Joe Louis, é uma estrela do karatê dos Estados Unidos. E o Zangief é inspirado no lutador de luta livre, o Ivan Koloff. O próprio Ryu teve influência do karateka Masutatsu Oyama. Saúde! Ele é um karateka que inspirou um personagem de mangá, e aí o Ryu é inspirado nesse personagem de mangá, então ali, meio que de tabela, o Ryu é inspirado no Oyama lá. Já a Chun-Li tem bastante similaridade com a atriz Angela Mao, que na sua época ela era chamada de Lady Kung Fu e tinha uma popularidade tão grande em Hong Kong nos filmes que ela fazia quanto o Bruce Lee. Para os velhinhos de plantão aí como eu, ela é conhecida ela é mais lembrada aqui no Brasil, né? Como a irmã do Bruce Lee no comecinho do filme Operação Dragão. Tem uns caras lá perseguindo ela e ela acaba se matando para os caras não acabarem pegando ela. Então aquela bonitinha lá é a que inspirou a Chun-Li. No início da produção do Street Fighter 2, até sugeriram que a barra de energia da Chun-Li fosse menor do que a dos outros lutadores por ela ser mulher, pelas mulheres serem mais frágeis e tal. Só que ainda bem, essa ideia foi descartada pelo designer do jogo e ficou tudo igual, parelho, ela bate de frente com os caras lá. E hoje em dia a Chun-Li é um dos rostos mais conhecidos, femininos, né, do mundo dos videogames. Brasil. Round 1. O nosso querido brasileiro Blanka, ele não é inspirado em nenhum brasileiro verde peludo não, tá? Na verdade nem brasileiro ele é. Quando a gente salva o jogo com ele, a gente descobre que ele é o Jimmy, como a mãe dele que aparece lá chama ele, né? E aí a gente descobre que ele estava numa viagem de avião, que ele é americano, o avião dele caiu lá na Amazônia e acabou sendo criado pelos animais da floresta lá.
Tá, ele foi criado pelos animais da floresta desde bebê, quando ele caiu lá, só que também nunca explicaram o porquê ele ficou verde soltando choques elétricos em todo mundo, né? Que bicho que ensinou isso pra ele, né? Mas, tirando essa cagada aí, né? Ele não é a única referência ao Brasil que tem em Street Fighter. Em 97, quando a Capcom lançou o seu novo Street Fighter naquele ano, eles colocaram vários personagens novos e no meio deles tinha a capoeirista Helena. E para estudar os movimentos daquela arte marcial, daquela luta, o produtor Yoshiki Okamoto visitou o Brasil e prometeu que a capoeirista seria brasileira. Quando o jogo saiu, ele deu um rabo de arraia na gente e a Helena virou angolana. Para compensar, depois eles transformaram o personagem Chan em brasileiro. Originalmente ele seria norte-americano, mas trocaram a nacionalidade dele para o Brasil. A mudança de última hora explica porque o personagem é fã de basquete ao invés de futebol. A mancada da Capcom com os brasileiros só foi desfeita em 2015, quando lançaram o Street Fighter V e estreou a personagem Laura Matsuda, que é irmã do Chan. A Laura é de uma longa linhagem de lutadores brasileiros de Jiu-Jitsu. O avô dela criou o estilo Jiu-Jitsu Matsuda e essa história é bem parecida com a família Gracie, que criou o estilo Jiu-Jitsu brasileiro e ganhou fama mundial nos anos 90. Voltando lá para 91, Street Fighter foi um fenômeno, né? E gerou diversas versões. Eu mesmo, no meu primeiro videogame que eu ganhei, tinha um cartucho do Street Fighter, mas só dava para pegar 4 personagens. Era a Chun-Li, o Guile, o Dalsin, o outro, eu juro que eu não lembro. Se eu achar alguma coisa aí na net, tá aparecendo aí na tela, tá? E eu adorava, era quando eu, pelo menos, para compensar isso, eu arrumava ali o troco do pão, juntava as moedas de casa para poder frequentar o fliperama lá perto da escola e poder jogar aquele jogo fenômeno que todo mundo queria jogar e fazia fila mesmo para poder entrar contra os amiguinhos. O Street 2 ele foi recebendo atualizações, várias atualizações no decorrer dos anos 90 e era comum você encontrar também em botecos e nas casas de fliperama uma versão pirata de uma dessas atualizações. O jogo era mais rápido, soltava um monte de magia, dava para trocar de personagem no meio da luta, era mozona. Ele era carinhosamente conhecido como o Street Fighter de rodoviária e era muito popular, tinha em tudo quanto era canto, porque era mais barato para o pessoal lá comprar ele do que comprar a máquina original. Só que a Capcom ficava nesse lenga-lenga de só ficar atualizando o Street Fighter 2, não lançava nunca a versão seguinte, e isso foi cansando os jogadores. E a concorrência aproveitou, lançou muito jogo, uma tonelada de novos títulos baseados em Street Fighter 2 e que fizeram sucesso, como Fatal Fury 2, King of Fighters e Samurai Shodown. Outros foram por caminhos mais violentos, como Mortal Kombat, e fizeram muito sucesso, já falei dele aqui no vídeo também. E outros foram pro caminho da cópia descarada mesmo, como Fighter Story, que levou a empresa Data East a tomar um processo de plágio pela Capcom. Finalmente a Capcom se tocou, desenroscou o negócio lá, mais ou menos, né? Ela lançou muito parecido com o Street 2, o Super Street Fighter 2, que tinha pelo menos alguns lutadores diferentes, não era aquela mesmice dos lutadores que a gente sempre estava jogando no Street 2. E um pouco depois, em 97, aí sim lançou Street Fighter 3.
Street Fighter 2 foi um sucesso cultural absurdo e gerou inúmeros quadrinhos, animações, filmes. O pessoal costuma lembrar muito do desenho muito foda que passava no SBT, esse que tá rolando aí na tela, maravilhoso de verdade. Já quando o assunto é cinema, todo mundo sabe que o filme de 94 é uma bomba, coisa e tal, mas lá na época, quando ele tava pra sair, aquilo foi uma vibe, meu amigo, todo mundo, eu pelo menos também não, mas muita gente também, qualquer revistinha que saía com algum assunto, com o Van Damme na capa lá de Guile, todo mundo comprava porque esperava mesmo que o filme fosse muito bacana. Mas aí o filme saiu e você já viu, né? Pior que esse filme é só o jogo baseado nele, copiando o mesmo processo ali de digitalização dos atores para ficar parecido com Mortal Kombat, né? O jogo era feio pra caralho e a jogabilidade era pior ainda. Mas isso não tirou o brilho, não manchou a carreira de Street Fighter, que teve homenagens em diversas séries e vários filmes também. Por exemplo, no filme O Caçador de Encrencas, onde durante uma luta o Jackie Chan acaba caindo numa máquina de fliperama do Street Fighter 2 e toma um curto-circuito lá e acaba incorporando os personagens do jogo. Mais recentemente, ele foi homenageado em O Jogador Número 1, do Steven Spielberg, onde aparece lá rapidinho ali o Ryu, a Chun-Li. Também teve o filme solo da lutadora, mas esse daí já é meia boca já. É isso, pessoal, mais um Game Over não, pega um continue e continua aqui com a gente aqui no canal, esperando pelo próximo vídeo. Se inscreve aí, chama a galera que curte pra fazer parte do jogo aqui com a gente, tá bom? Até daqui a pouco!